Psicanálise 1. Obras completas. Sandor Ferenczi. Meu nome é Mônica Sanches e você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. 4. Psicanálise e Pedagogia. O estudo das obras de Freud e as análises pessoalmente efetuadas podem convencer todos nós de que uma educação defeituosa é não só a origem de defeitos de caráter, mas também de doenças. E de que a pedagogia atual constitui um verdadeiro caldo de cultura das mais diversas neuroses. Mas a análise dos nossos pacientes leva-nos, queiramos ou não, a rever igualmente a nossa própria personalidade e suas origens. Daí extraímos a convicção de que mesmo a educação guiada pelas mais nobres intenções e efetuada nas melhores condições, uma vez que esteja baseada nos princípios errôneos geralmente em vigor, influencia de forma nociva e de múltiplas maneiras o desenvolvimento natural. Se continuamos gozando de boa saúde, apesar de tudo, devemo-lo certamente à nossa constituição psíquica mais robusta, mais resistente. Seja como for, mesmo que não tenhamos adoecido, muitos sofrimentos psíquicos inúteis podem ser atribuídos a princípios educativos impróprios. E sob o efeito dessa mesma ação nociva, a personalidade de alguns entre nós tornou-se mais ou menos inapta para desfrutar sem inibição dos prazeres naturais da vida. Uma interrogação surge então espontaneamente. Qual seria o meio terapêutico e profilático contra esses males? Que ensinamentos práticos a pedagogia pode extrair das observações devidas à investigação psicanalítica? Essa questão não constitui um problema de ciência abstrata. A pedagogia está para a psicologia como a disciplina da jardinagem para a botânica. Mas, se nos lembrarmos de como Freud, partindo também de um problema prático limitado, de neuropatologia, chegou a uma perspectiva psicológica de uma envergadura absolutamente inesperada, podemos nos permitir uma excursão pelos gramados do jardim de infância. Não sem certa esperança heurística. Assinalo desde já que considero esse problema insolúvel para um homem só, e ainda mais no âmbito de uma única conferência. Necessitamos, neste caso, da colaboração de todos. Da minha parte, limitar-me-ei hoje a ventilar os problemas que se apresentam de imediato e a determinar exatamente a situação atual. O único regulador do funcionamento psíquico do recém-nascido é sua tendência para evitar a dor, ou seja, as excitações, uma tendência que se dá o nome de princípio de desprazer. Mais tarde, esse princípio cai sob o domínio da autodisciplina inculcada pela educação. Entretanto, a tendência para evitar a dor continua a manifestar-se também a todo instante no psiquismo do adulto civilizado, ainda que de forma sublimada. O homem esforça-se, apesar de tudo, e em contradição com todos os ensinamentos da moral, por obter o máximo de satisfação com o mínimo de esforço. Entretanto, a pedagogia atual contraria frequentemente esse princípio tão sábio e, por assim dizer, evidente. Vou citar imediatamente um de seus mais graves erros, a saber, o recalcamento das emoções e representações. Poderíamos até dizer que a pedagogia cultiva a negação das emoções e das ideias. É difícil definir o princípio que a rege. É com a mentira que ela mais se aparenta. Mas ao passo que os mentirosos e os hipócritas dissimulam as coisas para os outros, ou então apresentam-lhes emoções e ideias inexistentes, a pedagogia atual obriga a criança a mentir para si mesma, a negar o que sabe e o que pensa. Mas os sentimentos e as ideias assim recalcados, imersos no inconsciente, nem por isso foram suprimidos. No decorrer do processo educativo, eles se multiplicam, se avolumam,
aglomeram-se numa espécie de personalidade distinta, enterrada nas profundidades do ser, cujos objetivos, desejos e fantasias estão, em geral, em contradição absoluta com os objetivos e as ideias conscientes. Poder-se-ia considerar esse sistema perfeitamente satisfatório, visto que propicia uma relativa espontaneidade às ideias certas, socialmente orientadas, mergulhando no inconsciente as tendências grosseiramente egoístas, anti- ou associais, que assim perdem sua nocividade. A psicanálise mostra-nos, porém, que esse modo de neutralização das tendências associais não é eficaz nem rentável. Para manter as tendências latentes recalcadas e escondidas no inconsciente, é necessário edificar organizações defensivas poderosas, de funcionamento automático, cuja atividade consome uma quantidade excessiva de energia psíquica. As regras de defesa e intimidação da educação moral, baseada no recalque de ideias, podem comparar-se a sugestões alucinatórias negativas pós-hipnóticas, pois assim como podemos obter que o indivíduo hipnotizado, ao despertar, deixe de perceber as impressões ópticas, acústicas ou táteis, ou uma parte delas. Também a humanidade é atualmente educada para a cegueira introspectiva. Mas o homem assim educado, tal como o hipnotizado, retira muita energia psíquica da parte consciente de sua personalidade. Portanto, mutila consideravelmente a capacidade de funcionamento desta. Por um lado, alimenta em seu inconsciente uma outra personalidade, verdadeira parasita, que com o seu egoísmo natural e suas tendências para satisfazer seus desejos a todo custo, é como que a sombra, o negativo de todo o belo e o bem de que se vangloria a consciência superior. Por outro lado, a consciência só poderá evitar reconhecer e perceber os instintos associais dissimulados se os empurrar para trás de uma muralha de dogmas morais, religiosos e sociais, desperdiçando o melhor de suas forças para manter esses dogmas. Tais muralhas são, por exemplo, o sentimento de dever, a honestidade, o pudor, o respeito às leis e às autoridades, e assim por diante. Ou seja, todas as noções morais que nos impelem a levar em consideração os direitos de outrem e a reprimir os nossos desejos de poder e de fruição, ou seja, o nosso egoísmo. Mas, por outro lado, quais são as desvantagens dessa custosa organização? Já expus em outro artigo como em novo método de investigação psicológica individual, que é a psicanálise, permitiu mostrar que os sintomas das chamadas afecções psiconeuróticas, histeria, neurose obsessiva, são sempre as manifestações, as projeções deslocadas, deformadas, por assim dizer, simbólicas das tendências libidinais involuntárias ou inconscientes, essencialmente da libido sexual. Se considerarmos o número elevado e sempre crescente de pessoas atingidas por essas doenças, parece desejável considerar, nem que seja apenas com um objetivo profilático, a possibilidade de uma reforma pedagógica que permitiria evitar o emprego de um mecanismo psíquico tão frequentemente nocivo, o recalcamento de ideias. Por outro lado, se a tendência para o recalcamento de ideias e emoções afetasse somente aqueles que estão predispostos para isso, poupando as constituições mais robustas, conviria refletir seriamente para saber se é permissível abalar, em proveito da parte mais débil e, portanto, a menos valiosa da humanidade, a solidez das bases das principais organizações culturais dos seres humanos em seu conjunto. A experiência prova, contudo, que o recalcamento também influencia de maneira incontestável o curso da vida do chamado homem normal. A solicitude inquieta com a qual a censura vigia as representações de desejos inconscientes não se limita, em geral,
a essa tarefa, mas estende-se igualmente às atividades conscientes do psiquismo, tornando a maioria das pessoas inquieta, timorata, incapaz de reflexão pessoal, escrava da autoridade. A adesão desesperada às superstições e às cerimônias religiosas esvaziadas de seu sentido e de seu conteúdo. O temor exagerado da morte e as tendências hipocondríacas da humanidade. O que significa tudo isso senão estados neuróticos do psiquismo popular, sintomas histéricos, formações obsessivas e atos obsessivos no nível da psicologia das massas, determinados por complexos de representações enterrados no inconsciente, exatamente como os sintomas dos doentes propriamente ditos. A anestesia das mulheres histéricas, a impotência dos homens neuróticos, corresponde à curiosa tendência da sociedade para o ascetismo, essencialmente contrário à natureza. Abstinência, vegetarianismo, anti-alcoolismo, etc. E assim como o psiconeurótico se defende contra o reconhecimento de sua própria perversão inconsciente por meio de reações exageradas, contra os pensamentos considerados impuros por asseio patológico, contra as representações libidinais que o agitam por uma honestidade, entre aspas, excessiva. Também a máscara de respeitabilidade que os inflexíveis juízes morais da sociedade apresentam, dissimula, à sua própria revelia, todos os pensamentos e tendências egoístas que tanto condenam nos outros. O rigor deles poupa-lhes a obrigação de reconhecer este estado de coisas e, ao mesmo tempo, fornecer-lhes uma saída para um de seus desejos inconscientes escondidos, a agressividade. Isso não é um requisitório. Eles pertencem à elite da nossa sociedade atual. É muito simplesmente um exemplo para mostrar que a educação moral edificada sobre o recalcamento produz em todo homem saudável um certo grau de neurose e origina as condições sociais atualmente em vigor, em que a palavra de ordem do patriotismo encobre de maneira muito evidente interesses egoístas, em que, sob a bandeira da felicidade social da humanidade, propaga-se o esmagamento tirânico da vontade individual, em que na religião se venera, seja um remédio contra o medo e a morte, orientação egoísta, seja um modo lícito da intolerância mútua. Quanto ao plano sexual, ninguém quer ouvir falar do que cada um faz. A neurose e o egoísmo hipócrita são, portanto, o resultado de uma educação baseada em dogmas que negligenciam a verdadeira psicologia do homem. E no que se refere a esta última característica, não é o egoísmo que cumpre condenar, sem o qual não se pode conceber na Terra nenhum ser vivo, mas a hipocrisia, certamente um dos mais característicos sintomas da histeria do homem civilizado em nossos dias. Existem aqueles que reconhecem a realidade desses fatos, mas que tremem à ideia do que seria da civilização humana se não houvesse mais princípios dogmáticos, sem apelo nem explicação, para zelar pela educação e pela própria existência dos homens. Os instintos egoístas libertos de suas cadeias não irão destruir a obra milenar da civilização humana? Poder-se-á substituir o imperativo categórico da moral por outra coisa? A psicologia ensinou-nos que isso é perfeitamente impossível. Se terminado o tratamento psicanalítico, o doente, até aí portador de grave neurose, reconheceu claramente suas tendências para a satisfação de desejos contrários às concepções inconscientes do seu psiquismo ou às suas convicções morais conscientes, produz-se a cura dos sintomas. E ela se produz mesmo, se em consequência de obstáculos insuperáveis, o desejo cuja manifestação simbólica é sintoma psiconeurótico não possa vir a ser ulteriormente satisfeito. A análise psicológica não resulta, portanto,
no reinado desenfreado de instintos egoístas, inconscientes e eventualmente incompatíveis com os interesses do indivíduo, mas na ruptura com os preconceitos que entravam o autoconhecimento, a compreensão dos motivos até então inconscientes e a possibilidade de um controle dos impulsos que se tornaram conscientes. Abre aspas. O recalcamento de ideias é substituído pelo julgamento consciente. Fecha aspas. Diz Freud. As condições externas, o modo de vida, praticamente não devem mudar. O homem que se conhece realmente, além do sentimento exaltante que essa consciência lhe proporciona, torna-se mais modesto. Indulgente para com os defeitos de outrem, está pronto para perdoar. Até mesmo se nos referirmos ao princípio segundo o qual abre aspas, tudo compreender é tudo perdoar, fecha aspas, é somente a compreender que ele aspira, não se sentindo qualificado para perdoar. Disseca os motivos de suas emoções e impede assim que elas cresçam até converter-se em paixões. Contempla com um certo humor sereno os diversos agrupamentos humanos, acotovelarem-se em obediência a diferentes palavras de ordem e em seus atos. Não é a moral altaneiramente proclamada que o guia, mas a lúcida eficácia. É o que incita igualmente a dominar entre os seus desejos aqueles cuja satisfação poderia ofender os direitos de outrem. O que, portanto, pelas reações suscitadas, acabaria sendo perigoso para ele próprio, e a vigiá-los atentamente, sem negar a existência deles. Se afirmei antes que toda a sociedade atual é neurótica, não é para fazer uma vaga analogia ou uma comparação. Não é uma cláusula de estilo, mas a minha convicção profunda, a de que o remédio para essa doença da sociedade só pode ser a exploração da personalidade verdadeira e completa do indivíduo. Em particular, do laboratório da vida psíquica inconsciente, que hoje deixou de ser totalmente inacessível. E o meio preventivo, uma pedagogia fundada, isto é, a ser fundada na compreensão e na eficácia, e não em dogmas. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram.